Oficialmente agora, boa noite a todos. Esse evento é gravado para posterior publicação, para os colegas que não podem estar aqui nesse momento, poderem assistir-lo depois. Será disponibilizado no nosso canal no YouTube e pedimos para os que desejarem abrir o microfone e não quiserem ter a sua participação nessa gravação, só informar. Solicito que seja cortado na edição que será feita e respeitada. Mas, por favor, não deixe de participar. A qualquer momento que tenham alguma dúvida, podem abrir o microfone ou a câmera e iremos participar juntos com qualquer dúvida que aconteça. Meu nome é Marco, sou homem cis, branco, na casa dos 55, sou alto, tenho cabelos brancos, um corte curto, visto uma camisa de malha na cor preta, meus pronomes são ele, dele. Atrás de mim tem um painel com um logo da formação, um degradê de verde claro para o verde para o azul claro. Nós somos alunos mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceito 5 na CAPES, é coordenado atualmente pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso, com 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologias materiais e ensino de ciências. Vocês vão observar que tem uma marca no ensino de ciências, porque é da onde esse projeto vem, da linha de ensino de ciências. O programa atua nas linhas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, e está cadastrado na CAPES, no Conselho Interdisciplinar. Nosso curso tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que é quem emite o certificado final com mais de 100 horas, emitido pela Pró-Reitoria da Universidade. A Pró-Reitoria promove ações de extensão que visam inclusão social por intermédio de trocas saberes entre a universidade e a sociedade. E também do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que também é coordenado pelo professor Dr. Sérgio, que visa promover a interação e a parceria entre os pesquisadores dos diferentes laboratórios da universidade e de outras instituições, divulgando, discutindo ações relacionadas à acessibilidade. Nós somos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense e estamos disponíveis pelos canais de e-mail tedic.enf@gmail, @tedic.enf e no Instagram, @tedic.enf e no canal do YouTube, tedic.enf. Essa formação, ela atualmente é coordenada pelo professor Dr. Vitor Gomes Lima Ferraz e ela tem como executora a responsabilidade da professora Shirley, que também é doutoranda junto com a gente. Eu vou conversar com vocês hoje. Eu sou bacharel em Sistema de Informações, tecnólogo em Sistema de Telecomunicações, MBA em Análise de Sistemas e Telecomunicações, especialista em Docência do século XXI e também em Produção de Sistemas. Sou mestre em Ciências Naturais e estou terminando o doutorado em Ciências Naturais, tanto mestrado como no doutorado. Eu trabalhei em linha de ensino, a linha de pesquisa de ensino de ciências, trabalhando sobre a formação docente e uso de tecnologias digitais. Antes de eu entrar no contexto, eu vou começar a fazer vocês interagirem um pouco comigo. E eu gostaria de entender o que vocês acham hoje que é a nossa moeda de troca. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. O que vocês acham que é uma moeda de troca que o aluno vivencia? Bem, você sempre disse que a gente tem que trabalhar com a vivência do aluno, com a questão da sociedade, e que o aluno vivencia no seu dia a dia. Como vocês acham que essa moeda de troca no ambiente, no contexto digital que o aluno usa? Você já parou para pensar nisso? A gente precisa... Não tem jeito. Se a gente vai comprar alguma coisa, pensando em nós, adultos, a gente precisa de uma moeda, a gente precisa de um processo. Nós temos o dinheiro, o cartão de plástico, alguma coisa, a gente precisa fazer essa troca.
E os nossos alunos, eles têm uma troca. Vocês já pararam para pensar qual seria essa moeda? Hoje, na minha concepção, já estão dizendo tecnologias, acesso às tecnologias, eu diria que é um pouquinho mais específico. Eu diria que a moeda de troca hoje, meus alunos prometem tirar 10 se eu deixar eles assistirem o filme. É por aí. Meus alunos tiram 10 se tiverem um filme, a Geniária disse que é um jogo. Eu acho que a moeda de troca hoje é o ao vivo. Eles precisam estar se sentindo dentro do processo, eles precisam estar se sentindo dentro da mídia. Então, por exemplo, se a gente pegar a BNCC, o que ela traz para a gente que a gente precisa trabalhar? Na área do ensino fundamental, as competências 5 e 6, aliás, não, 6 e 7, vamos dizer assim para mim, desenvolver projetos baseados em problemas, desafios e oportunidades que façam sentido para os alunos. Então, eu preciso que os alunos entendam o que a gente está trabalhando dentro do contexto dele. Ele tem que trabalhar com as tecnologias de forma cooperativa e agir de forma pessoal e coletiva dessas tecnologias. E o que eles mais conhecem hoje, além dessas questões de jogos, de mídia, é esse ao vivo, essa notícia. Eles trabalham muito com redes sociais, fazem vídeos, eles postam. Isso é muito comum na vida deles. E a gente está se pegando muito nesse contexto. Então, eu diria que a moeda de troca hoje é esse online, o ao vivo, onde eu fiz uma brincadeira aqui usando o cifrão dentro do símbolo do TikTok, que é uma rede social de vídeos. Então, eu acredito que a moeda de troca que eles precisam nesse ambiente digital é um processo de atenção. Eles clamam por isso. Alguns psicólogos dizem que os jovens hoje estão usando muito dessa forma. Estão perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Então, essa é a moeda de troca. E a gente vai voltar nessa moeda de troca daqui a pouco, quando a gente falar sobre a educomunicação e dando exemplos, ok? Se alguém tiver dúvida, gente, pode abrir o microfone sem problema nenhum, sabendo que está sendo gravado. Se não quiser que apareça, é só avisar. Por favor, corte na edição, a gente vai cortar. Então, o nosso contexto hoje, eu vou tentar ser rápido, costumo não se habituem sendo rápido, a Janiária está aí, já me conhece. A gente vai falar sobre educomunicação dentro do contexto da Base Nacional. Aliás, é BNCC, perdão. Está escrito BNC, perdão. Eu cometi um erro aqui na digitação. É BNCC. Tá? E eu prefiro dizer que a gente vai trabalhar sobre educonexão. Eu vou explicar de onde surge o termo educomunicação, mas a gente vai ficar no educonexão. Tá? A gente vai passear por esse eixo aí, dessa linha aí, da educomunicação, dentro da educação midiática, dentro do que a BNCC nos propõe, e o que é esse ecossistema da educomunicação e o Plano Nacional de Educação Digital. A educomunicação é um sistema que foi planejado, um processo que foi planejado pelo argentino Mário Prof. Ele, junto com o Paulo Freire, aliás, ele, dentro dos pensamentos de Paulo Freire, porque ele vivenciou uma boa etapa com o Paulo Freire e com o Jean Piaget, utilizando a ideia do Freire, ele criou essa ideia da educomunicação, usar as tecnologias das telecomunicações para fazer um aluno se tornar protagonista. E isso a gente conheceu há um tempo atrás, chamado jornal de escola. E é essa ideia da educomunicação que surge com o Mário, esse argentino. Esse processo de utilizar essas mídias que existiam, estavam disponíveis final da década de 60, que era o jornal e a rádio. Por exemplo, quem vivenciou aqui dentro de Campos, a Escola Técnica Federal de Campos, ela tinha uma rádio, chamada Rádio Vanguarda, que funcionava nos corredores. E ela era dentro desse processo de educomunicação, que é uma ideia interdisciplinar, trazendo várias outras áreas. Hoje, por isso que eu vou chamar isso de educonexão, nós temos tantas mídias que a gente pode extrapolar o limite das nossas escolas. A gente pode criar jornais com blogs,
livros digitais, publicar livros digitais, utilizar podcast, fazer HQ, fazer rádio web, fazer vários outros processos para transformar essa educomunicação através das mídias. Por isso, eu falei que, com todo respeito ao argentino Mário Campos, a gente precisa repensar e trazer a educonexão para dentro do contexto de sala de aula. Mas eu vou trabalhar essas relações, aí, passeando sobre a educomunicação da educação midiática, dentro do contexto da BNCC, desde o primeiro ano do fundamental. E aí vocês vão ver que não é nada muito complexo, não é nada muito difícil. Mas antes, vamos falar que existe também, dentro desse processo de que o professor precisa saber, o Plano Nacional de Educação Digital, que é uma lei de 2023. Ele tem 4 eixos, que é a inclusão digital para o cidadão, trabalhando segurança digital, privacidade, direitos autorais, cyberativismo e autodiagnóstico, ou seja, como que a gente se identifica dentro da rede. A área de pesquisa e desenvolvimento, o PNED, ou o Plano Nacional de Educação Digital, ele traz que as academias têm que desenvolver recursos digitais no nível de acessibilidade e capacitação e especialização digital para o cidadão ativamente econômico. Então, essa é a ideia. E hoje nós temos também a educação escolar digital. A educação digital no ambiente escolar, que traz toda a relação de direito, de tecnologia assistiva, pensamento computacional, e isso é uma questão da escola trabalhar isso. Tá? Eu vou fazer uma baratinha aqui, nós estamos com 89 participantes. Eu vou começar a transmitir isso para o canal do YouTube. Então, essa é a ideia desse projeto da Educomunicação. E agora a gente vai passear dentro desse contexto como a Base Nacional trabalha e como que a gente pode utilizar isso dentro da Base Nacional. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender o que é competência digital no contexto da base. A base, ela traz para a gente, e a gente, professores, temos que trabalhar com os nossos alunos, vários recursos de letramentos midiáticos. Então, a gente tem que trabalhar várias relações de recursos. Tá? Como fanfic, blogs, trabalhar simuladores, outras coisas. Então, a gente precisa ter esse letramento de redes sociais, essas questões todas. Outro contexto que a base traz é que a gente precisa ter esse domínio tecnológico. Como disse o Saviani, Benival Saviani, a gente precisa ter esse conhecimento técnico operativo para poder conseguir trabalhar esse letramento midiático. Mas também a gente precisa ter esse contexto ético-social. Como que a gente vai trabalhar uma mídia social sem ter essa relação ético-social com os nossos alunos? Hoje, o que eu entendo que a base está pedindo é o encapsulamento do letramento digital. Então, a gente precisa ter essas relações todas. Vou deixar claro que na BNCC, se você tem um ponto F lá, procurar na BNCC sobre o que é cultura digital, o que é letramento digital, não vai ter isso na BNCC. Desculpa, letramento digital e competência digital, não vai ter. Que a BNCC ela trabalha com mundo digital, cultura digital e pensamento computacional. Mas ela encapsula esses conceitos todos para a gente trabalhar. Essa é a relação que a base trabalha hoje. Ela se divide em 3 dimensões, ou 3 eixos. Pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. E a norma, desculpa, né, a lei é uma norma, que traz a BNCC computacional, que além daquelas 600 páginas da BNCC, ela ainda tem um anexo chamado BNCC computacional, ela se organiza nesses 3 eixos, onde o pensamento computacional ele vai trabalhar nos anos iniciais
algoritmo, problemas, lógica, construção de algoritmo, estrutura e representação da informação. Nos anos finais do ensino fundamental, a gente vai trabalhar estrutura de dados, programação técnica e solução de problemas. Eu digo para vocês, eu sou bacharel na área de sistema de informações, e já não é tão simples assim. Eu vou tentar conversar com vocês, dando uma explicação sobre algoritmo. Algoritmo, você já tem que trabalhar, dentro da forma que eu vou explicar para vocês, desde o primeiro ano do fundamental até o 9º ano. Então, a gente tem que trabalhar esse conceito desde o primeiro ano. Para a gente entender, vamos pensar aqui na questão do algoritmo. O que seria um algoritmo? Muita gente não é da área, não conhece. Vamos pensar o seguinte, eu preciso explicar para o meu aluno o que é algoritmo. Eu preciso explicar para ele como fritar um ovo, digamos assim. Então, vamos considerar que esse seu aluno sou eu, e eu sou de marketing. Acabei de chegar. E aí eu vi em um flash que existe uma ideia de um ovo frito, que é um processo comum que todo ser humano sabe fazer. Vamos entender o que seria, como seria fritar um ovo? Vocês já pararam para pensar como é que vocês explicariam como que se frita um ovo? Normalmente vocês vão dizer, vai ali no armário, vai na geladeira, pega o ovo, bota na frigideira da gordura quente e frita. Mas o que é armário? Como que vai ali? Como que você chega até a geladeira? O que é uma geladeira? O que é uma frigideira? Então, quando você monta um algoritmo, você tem que dar todas essas instruções. Isso que seria um algoritmo, onde você tem que trazer todas essas relações. Quando a gente vai para a questão do lado da máquina, a gente tem que trazer essas relações também, como, por exemplo, exatamente, Carla. A Carla botou aqui, precisa de passos lógicos e ordenados. Eu preciso trazer essa relação. Seu mano, você vai ali na geladeira, como é que eu faço esse vai ali na geladeira? A comunicação para nós, seres humanos, é muito simples, mas com a máquina não é. E o algoritmo é esse processo de lógica. Então, eu tenho que dizer, fique ereto, bote o pé na frente, depois o outro, até chegar na frente de um equipamento tal, que se chama geladeira, acione ele, abra, procure. Então, isso é a questão do... Então, essa é a ideia de algoritmo. O algoritmo é uma coisa bem pensada, que, como disse a colega, tem passos lógicos, tem uma ideia de entrada, onde você diz o que está começando, e de saída. Só que a gente pode pensar, por exemplo, como que o meu aluno do primeiro ano vai trabalhar o algoritmo. Com essas tampinhas que a gente pode mandar organizar por cores, mandar ele separar por textura, por tamanho, ou botões, alguma dessas relações. Isso é algoritmo. E quando eu vou melhorando o meu algoritmo, eu posso dizer, bote um atrás do outro por uma condição, ou por cor, ou por tamanho, ou por textura. Então, eu vou melhorando o meu algoritmo. E aí eu estou começando a trabalhar com o sistema computacional, estou começando a trabalhar o algoritmo e pensamento computacional com o meu aluno, já no primeiro ano. Mas, Marta, é só tampinha? Isso já é um processo. Estou dizendo que com o tempo a gente vai evoluindo e vai ganhando. Como, por exemplo, eu posso pedir para ele organizar uma amostra com uma feira de uns recursos, onde ele pode criar letras, nomes, recursos, quadros. Mas para que eu ia usar tantas questões dessas? Fazer um painel como esse que tem aí na Argentina, que está passando aí para deslizando, ou como esse boneco, ou como essa estrutura de DNA com tampinha, para que eu vou usar isso? Então, essa é a pergunta de como entra a educação midiática, como entra a educomunicação dentro da BNCC. Eu trago o meu aluno para trazer esses recursos, e isso já trabalhamos na educação infantil, a gente já trabalha isso. Então, eu estou levando isso para esse processo, já desde a educação infantil. Quando eu trago o meu aluno para esse processo, para trazer essa informação, o que a gente está fazendo? A gente está construindo essa relação de reaproveitamento de recursos. Então, a gente está trabalhando com ciências, a gente está trabalhando com reutilização de recursos, a gente está trabalhando com matemática, a gente está trabalhando com arte, a gente está trabalhando com comunicação e a gente está trabalhando especificamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
Então, essa é uma das ideias aqui, que é um algoritmo, só que eu já estou em um algoritmo muito mais complexo, que eu passei do primeiro ano, então eu preciso de uma outra relação. Eu estou trabalhando com praticamente toda a minha escola, onde essa orientação precisa passar, não só com o aluno do primeiro ano, mas para outros grupos, orientando esse aluno mais novo. Eu estou dizendo que eu estou trabalhando coletivamente com o pensamento computacional dentro das outras áreas. Então, essa é a primeira ideia de trabalhar em comunicação dentro de pensamento computacional da base da BNCC. E aí existe também essa outra... Desculpa, eu passei aqui rápido aqui. Então, a gente fechou com o pensamento computacional, agora eu vou falar um pouco sobre o mundo digital. Vocês estão vendo que eu só estou dando um exemplo, eu não estou passeando por todo o conteúdo daqui do gráfico, para a gente entender que é possível. Obrigado, Sabrina. Sabrina está dizendo que na rede municipal estamos em processo de adaptação. Eu espero que todos nós consigamos. E, na verdade, eu vejo o pessoal se adaptando, mas a adaptação tinha que ter acontecido de 2018 a 2020. Nós estamos praticamente em 2025, quando a BNC precisa estar sendo avaliada e não mais sendo adaptada, né? E aí, quando a gente vai falar dentro desse processo do mundo digital, a gente precisa conhecer que nos anos iniciais o professor precisa ensinar informação, códigos, dados, computador, hardware e software. O que a gente está falando que a gente precisa fazer? A gente precisa ter esse conhecimento. Não é só ultrapassar, a gente precisa ter. E aonde é que o professor tem esse conhecimento todo? A BNCC ela traz esses processos de como você construir isso. E a nossa proposta hoje é trazer isso dentro do processo de comunicação. E aí eu nem vou entrar aqui nas questões dos anos finais, que eu vou dizer, transmissão de dados em rede é um conceito que, segundo a Base Nacional Computacional, precisa do professor licenciado em informática. E já existe essa licenciatura para trabalhar nos anos do ensino fundamental. E aí, dentro desse exemplo, a gente precisa trabalhar a informação. Aí, dentro do exemplo que eu estou trazendo, a gente vai trabalhar a informação com aquele famoso telefone sem fio. A brincadeira do telefone sem fio, ela consegue trabalhar todas essas habilidades que estão listadas aí. Existe esse aplicativo, que é o GetPhone, que tem até um tutorial dele no YouTube, que vocês conseguem brincar como se fosse uma sala. Uma pessoa escreve uma frase ou uma palavra e o outro tem que desenhar essa frase. Então, eu boto 10 pessoas, essa vai girar e a gente tem que fazer essa brincadeira desse processo, só que é um pouquinho diferente. Só que a gente precisa trazer para o nosso aluno, dentro desse contexto de trabalhar informação, o que é segurança, o que é informação. Nosso aluno precisa conhecer isso, porque ele vive no mundo digital. Ele precisa saber o que são os dados compartimentados. E, às vezes, nós, da escola, precisamos saber disso, mas não podemos passar os nossos dados para os nossos alunos. E aí, entrando na cultura digital, que é onde o nosso curso fica mesmo, né? Nosso curso passeia bem por essa parte de cultura digital, a gente fica bem dentro desse contexto de letramento digital e cidadania, e a gente vai aí desde os anos finais até aos anos iniciais, até os anos finais, fundamental. Márcio, a gente não vai trabalhar com o ensino médio? Eu já vou explicar aqui a proposta do curso de ensino fundamental e a gente vai explicar os motivos durante o curso. Tá? A gente vai falar sobre as tecnologias disponíveis, algumas mídias que a gente consegue trabalhar. E dentro desses, a ideia é trazer essa fluência para o professor para ele conseguir trabalhar com uma segurança virtual dentro de sala de aula. Tá? Trabalhar sobre conceitos de uso de tecnologia de forma crítica, de cyberbullying, mas também trabalhar sobre o conceito disso como inclusão. E aí vou trazer um exemplo, como eu estou trazendo sempre o exemplo, voltando à minha moeda de troca. Eu fiz a pergunta lá e eu disse para vocês que a moeda de troca hoje é a moeda midiática do nosso aluno. Ele precisa de um processo de atenção. E as redes sociais são muito dentro desse processo. Aí eu uso o símbolo do TikTok, como se fosse um cifrão ali. Brincadeira que eu fiz da minha cultura, da minha moeda do banco digital. E aqui na região, quem não é daqui, aqui na nossa região, em Campos do Goytacazes, tem uma planta
que ela tem uma flor muito bonita. Essa flor que vocês estão vendo aí, eu fiquei muito curioso com essa flor. Eu sempre achei que ela fosse uma planta oriental. Na nossa universidade tem várias mudas dessa planta. Essa planta se chama bicode de macaco, e ela é do Amazonas, e eu não sabia disso. Até o dia que eu procurei de onde que é isso, que é na Universidade Tentando. Ela é uma planta da nossa floresta amazônica, aqui da nossa região. E por que você está trazendo isso? Porque nós temos isso no nosso comum. Nós temos nossos jardins públicos, nós temos vários tipos de plantas. E a gente pode utilizar isso como um processo de cultura, como um processo de mídia social, trabalhando isso com o nosso aluno. Marco, o que você está propondo falar? Você conhece como um abrigo de macaco? Eu conheço como abricó de macaco. É esse nome. Tem um outro nome científico, mas a gente conhece aqui na região como abricó de macaco mesmo. O que você está trazendo dentro dessa proposta? Qual é a ideia? Se o meu aluno consegue passear da casa dele até a escola e observar, por exemplo, que uma planta está ali no caminho, que planta é essa? Essa daqui, por exemplo, levei anos para descobrir que planta é essa. Eu consigo fazer meu aluno, ele vem com o celular dele, gente, não tem jeito. Ele não entra na escola, ele fica na mochila, ele tem... E o celular, ele não é proibido, tá? Então, eu já estou provocando aqui, o celular está proibido. O celular não é proibido. Ele pode ser usado com... Sim, tem um cheiro forte, é um cheiro bem doce. E aí ele pode vir fotografando e escrever isso, e a gente pode montar uma rede social. E também podemos ser críticos. Quais são as árvores que foram plantadas na calçada que destrói a calçada, que impede o cadeirante de passar por aquela calçada? Se eu sair da minha casa, que eu moro aqui no centro da cidade de Campos, até um hospital aqui perto, eu tenho que ir na rua. Eu não consigo ir de cadeira de roda. Eu não uso cadeira de roda, mas minha mãe usa. Eu não consigo ir pela calçada, porque existe árvore, existe calçadas quebradas. Então, a gente pode utilizar esse processo para a pessoa fotografar e fazer uma rede social da turma de alguma outra forma, criando, então, essa questão midiática de utilizar esse processo de comunicação. Tá? Mas o que nos diz a Base Nacional sobre essas questões todas? O que nos diz a Base Nacional sobre essa questão? Como é que o professor conhece todos esses recursos de midiática, todos esses recursos de informação? A BNCC ela trabalha com as CRIs, segundo a DCN, segundo as diretrizes curriculares nacionais, que o professor está em uma caixinha que conhece tudo quanto é mídia. Parece que o professor abriu a caixinha, rasgou ali a fitinha e recebeu lá os fonezinhos e foi imputado todas essas relações midiáticas. E ele precisa saber de todo esse letramento, de todas essas coisas, fazer todas essas conexões que traz a BNCC, toda essa segmentação da tecnologia. Será que a gente tem esse conhecimento? Será que a gente tem essas relações? Essa é a proposta da nossa formação. E aí, a gente fecha aqui e faz as perguntas sobre a BNCC. Será que ela tem todas essas relações? Será que o professor está todas essas informações lá, de cultura digital, de pensamento computacional, de mundo digital? Será que a gente domina isso tudo? E eu me preocupo muito, porque a BNCC, a BNCC computacional, ela deixa bem claro que nós temos hoje 170 milhões de escolas e menos de 5 mil profissionais da área de licenciatura em informática no Brasil, para atender. Mas ela diz que tem que ser implementado essa formação do profissional da licenciatura de informática para atender principalmente o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, é um profissional que precisa existir dentro do nosso processo seletivo para a educação, e não existe. Tá? E essa é a questão que a BNCC computacional vem resolver. E por que você trabalhou hoje sobre essa ideia da educação midiática, da cultura digital, da educomunicação? Foi justamente para poder a gente passear pela BNCC e trazer também
a nossa formação. Eu vou apresentar agora a nossa formação e eu pergunto, ficou alguma dúvida? Que alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte de educomunicação? Pois não, Sabrina, pode falar. Boa noite. Boa noite. Então, nesse ponto, quando você toca na questão que, de fato, não, a demanda dos profissionais, né, para atender os anos finais, não é suficiente e, de fato, ainda não entrou na questão do processo seletivo. Então, assim, você acha que para os anos finais, a questão das propostas de atividades desplugadas seria uma opção viável? Então, se você pegar a base nacional computacional, você tem exemplos altamente viáveis, tá? Muito tranquilo para trabalhar, muito simples, mesmo com os plugados e os desplugados. O problema que eu vejo é quando você entra ali em pensamento computacional, que você tem que trabalhar estrutura de dados. Estrutura de dados, a gente pode até pensar que é uma coisa simples. Mas quando a gente vai... Porque a BNCC ela trabalha isso de bem suave, bem tranquilo. Mas quando você tem formação na área de sistema de informações como eu, você sabe que estrutura de dados sabe, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que derruba o pessoal da engenharia? Estrutura de dados é uma dessas disciplinas na área de sistema de informações que derruba o aluno. Quando ela é muito bem dada, ela prende o aluno ali, normalmente ela fica para o final do curso e eu já vou falar sobre TEDIC, Educomunicação e Tecnologias Educacionais. A gente vai falar isso daqui a pouco. Deixa eu anotar aqui, TEDIC, a dúvida que perguntaram aqui, tá? Então, desculpa, eu não vi a outra, eu estava anotando aqui, deixa eu pegar aqui. Estrutura de dados é complexo, realmente é complexo, tá? Então, quando a gente para pensar alguma coisa nesse nível, quando a gente para para pensar, você tem que explicar questões como a transmissão de dados na área de redes, a gente tem que saber o que é protocolo, como que ele funciona, quais são os protocolos, quais são esses processos de comunicação, o que é uma rede ponto a ponto, o que é uma rede Bluetooth, o que é uma rede de dados, e tem protocolos diferentes para cada coisa, ou seja, existem comunicações diferentes. Né? Então, essa parte é que eu acho muito complexo o professor que não tem essa formação trabalhar. Tá? Realmente, esses são os professores de informática, tanto os licenciados, que já existe a licenciatura em informática, tá? Eles têm essa condição de dar. E aí, o que a BNCC nos pede? A BNCC nos cobra uma formação, assim como o PNED, muito complexa. Por isso que eu dei uma abordada rápida nesse contexto, BNCC e PNED, mas eu vim trazendo algumas relações mais suaves com a educomunicação. Essa é a ideia. Aí a pergunta foi, qual é a diferença de TEDICs, tecnologias educacionais e educomunicação? Educomunicação é uma ideia que surge no final da década de 60 pelo argentino Mário Covas. E ele traz isso de como transformar isso num processo interdisciplinar com as mídias que existiam na época, no jornal e rádio. E aí eu trouxe isso, revendo pelas mídias digitais que a gente tem hoje, e aí a gente trabalha as tecnologias digitais da informação e comunicação. Aí sim, o que são as tecnologias digitais da informação e comunicação do Plano BNCC? São todas essas mídias. Tá? Então, a ideia é trabalhar essas tecnologias digitais da informação e comunicação, mídia social, as mídias computacionais. Quando a gente fala em rede social, a gente fala rede social. Aí a gente pensa no Instagram, no Facebook, e da minha geração vai falar do Orkut, né? Então, tem essas outras relações. Mídia, mas a gente tem redes sociais digitais, que é o Instagram. Rede social, meu grupo de escola é uma rede social. A minha sala de aula é uma rede social. A minha família é uma rede social. Meus vizinhos são redes sociais. Então, isso a gente costuma costuma dizer que a família é a rede de apoio do pai e da mãe. É uma rede social. Só que o aluno, a gente sempre volta para a rede social para o processo de rede digital. Então, é rede social digital. Tá? Eu costumo, quando eu trabalho com os meus alunos de licenciatura, quando eles não trazem rede social, eu digo, eu sou da sua rede social.
Não, professor, você não está no meu Instagram. Eu disse, não, eu sou da sua rede social dessa sala. Eu sou da rede social. Sou da sua rede social. Agora, quando eu sou também, visualizo ele no Instagram, em uma outra rede, falo do Instagram que ele é mais comum aqui no Brasil, eu sou parceiro, eu prefiro dizer que eu sou parceiro, não amigo. Sou parceiro dele de uma rede social digital. E a gente pode usar esses processos de mídias digitais para que, dentro do contexto das tecnologias digitais, da informação e comunicação, sim, o Instagram é uma mídia social, uma imagem é uma tecnologia digital da informação e comunicação. Para a área de educação. Então, tecnologias, a gente tem muitas essas questões. O que é uma tecnologia digital para a educação? Vamos dizer que eu estou usando aqui uma mídia digital, que é o PowerPoint. Vocês viram, essa apresentação foi feita no PowerPoint. Ela é uma mídia digital. Todos nós conhecemos o PowerPoint desde que nós entramos no primeiro ano lá do ensino médio, até do fundamental, a gente vê o PowerPoint. Então, para todos nós, o PowerPoint é uma mídia digital educacional, mas não é. O PowerPoint é uma mídia digital empresarial. Ele foi criado para a empresa. Nós, da área de educação, agrupamos esse processo, apanhamos para nós e dizemos que ele é uma mídia educacional. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Não existe uma mídia digital. Aí eu vou lá no José Armando Valente e dizer obrigado, Sheila. A Sheila está falando aqui sobre as redes sociais digitais. José Armando Valente fala muito sobre isso. Não existe um conceito de tecnologia digital educacional. Existe o conceito de tecnologia digital. O que é tecnologia digital? E a educação ela tem que se apropriar de todos os recursos que ela usa. O quadro é uma mídia, o quadro é uma tecnologia, ela só não é uma mídia digital. Mas ela é uma tecnologia da informação e comunicação. Se eu pegar o quadro negro, eu consigo deixar um recado para o meu aluno ali. Eu chego numa sala, eu estou alocado na sala 209. A minha turma vai toda para o 209. Só que eu não consigo dar aula no 209 hoje por algum problema. Eu vou lá no quadro do 209 e escrevo. Quadro verde, aquele quadro verde com giz. Hoje a aula será na 106. Eu não fiz uma comunicação com o meu aluno, aquilo não é uma informação, o giz não é uma tecnologia, o quadro não é uma tecnologia, a letra não é uma tecnologia, aquilo é uma tecnologia da informação e comunicação, só não é digital. Então, TIC, que a gente costuma chamar TIC educacional, ou tecnologia da informação e comunicação, é esse processo que a gente utiliza de uma tecnologia da educação. O quadro negro é esse processo que está no TIC da educação. E eu gosto muito do José Armando Valente quando ele vai lá e diz, não existe tecnologia para a educação. Existe educação com todas as tecnologias possíveis. Então, quando a gente fala TEDIC, a gente só está pegando um TIC e colocando e fazendo um recorte para trabalhar somente as tecnologias digitais. Então, TEDIC são tecnologias digitais da informação e comunicação. TIC é um mundo maior, é um universo maior. E TEDIC é um universo reportado onde a gente tem as tecnologias digitais. Então, conseguiram entender aí, conseguir responder o que é TIC, TEDIC, tecnologia educacional e educomunicação? Show! Educomunicação é esse processo que surgiu lá na década de 60 pelo Mário Campos para utilizar as mídias. E o que eu estou propondo? Utilizar essa ideia do Mário Campos com as mídias digitais da educonexão. Não estou querendo dizer que ele está errado, só que ele tinha uma ideia, quando ele surge lá, que ele fala das tecnologias de telecomunicações, um pouco mais antiga. Nós somos numa realidade, a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Tá? Se ninguém tem não posto mais nenhuma dúvida, eu vou seguir. Pois não, Jânio? Apenas para contribuir, Marco, eu moro na cidade de Bragança, no estado do Pará, e aqui nós temos uma escola. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Educação. Nós temos uma escola da rede estadual, é o Sistema Radiofônico de Bragança. Ele foi fundado em novembro de 1960. E ele tem aulas pelo rádio, com encontros presenciais, lógico, né? Mas seguindo esse modelo que você apresentou, ele é exatamente dessa época, desse período, década de 60. Início de 1960, na verdade,
Novembro de 1960. Show, obrigado pela contribuição, gente. Então, gente, esse é um processo que surgiu lá com a ideia do dialogismo do Paulo Freire. Tá? Quem importa isso no processo de usar as tecnologias é o argentino. Tá? Então, parece que apareceu uma pergunta enquanto o Jânio estava falando, entendi. Aí os recursos midiáticos. Então, recursos midiáticos, esses processos de mídia. Agora você precisa entender qual é a mídia. A gente sempre fala assim, a mídia, está na mídia. Mídia. O que é mídia? A mídia normalmente está voltada para esse padrão digital, é a mídia digital. Mas assim como a rede social, que eu expliquei que ela pode ser uma rede social familiar, ela pode ser uma rede social escolar, ela pode ser uma rede social digital, como o Instagram, ou o pessoal fala Instagram, para mim é Instagram mesmo, e os professores de português que me defendam aí, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais. Se eu estivesse em Portugal, eles não aceitam que a gente traga um estrangeirismo. Eu acho que a gente tem que. Nesse ponto, eu gosto dos portugueses, muito. Depender um pouco do que nós somos. Tá? Então, eu vou entrar aqui em mídias, essas relações. Então, normalmente, quando a gente fala mídias digitais, isso que está. O jornal é uma mídia digital, um processo de informação, tá? Digital. Assim como algumas outras coisas. Mas eu vou deixar isso para a gente bater durante o curso, que se eu for explorar tudo aqui, eu não vou seguir para a próxima fase. Eu me propus a fazer em 40 minutos e já estou a 50 minutos conversando. Se vocês ficarem me cutucando aqui, eu vou embora até 11 horas da noite. E eu tenho mais que é o objetivo hoje, que foi fazer essa apresentação, trazer essas relações, porque isso vai dentro das questões do curso. Tecnologias assistivas, a gente vai bater isso na terceira semana. Mas a gente está falando sobre processos de inclusão. Por exemplo, quando eu boto uma legenda, isso é uma tecnologia assistiva. Quando eu mudo uma cor, quando eu coloco uma cor correta no slide, isso é um processo de tecnologia assistiva. E a gente vai batendo isso durante o curso todo, tá? Então, eu não vou me prender aqui. Mas existe conceito, e eu vou bater esse conceito na terceira semana do curso. Tá? Aí a gente já vou explicar que a terceira semana, na verdade, vai ser quarta. Eu já vou explicar isso já para vocês. Eu vou avançar agora para falar um pouco do curso. O nosso curso ele está organizado em 3 blocos. Eu digo que é 3 blocos, que o primeiro bloco dele é esse curso mais conceitual, onde a gente vai falar uma primeira semana de ambientação ali, e a gente vai estender essa primeira semana para 2, e eu já vou explicar o porquê na próxima figura. E aí, na segunda semana, que vai ser a terceira, a gente vai falar sobre tecnologias digitais, dentro do contexto da BNCC, na prática docente, e depois de inclusão. E aí sim eu falo de acessibilidade. Tá? E depois a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, só que eu tenho como proposta que Demerval Saviani nos fala. Não é ensinar no vazio da técnica, e sim dentro do contexto do professor de sala de aula. Então, eu vou falar de inteligência artificial, eu vou propor atividade para trabalhar esse contexto dentro do que a gente trabalhou, tá? Dentro de tecnologias e dentro de inclusão. Então, o que acontece? Eu fecho esse conceito, essa parte mais conceitual, que a gente vai trabalhar textos, tudo, com o uso de inteligência artificial. A gente vai trabalhar muito inteligência. Não, eu vou mostrar como a gente utiliza algumas inteligências artificiais e vamos trabalhar uma, tá? E aí eu fecho esse primeiro bloco. Normalmente isso é uma atividade por semana, então eu fecho isso no mês, só que a gente vai passar um pouco. E aí a gente entra no segundo bloco, que é essa linha aqui, onde a gente vai trabalhar recursos cognitivos, e aqui, nesse primeiro aqui, a gente fica muito dentro de gamificação. Mas a gente fala sobre mapa conceitual, sobre flashcard, mas o conceito que a gente vai trabalhar ali é gamificação, a gente vai trabalhar para a ideia de trabalhar com alunos com transtorno do espectro autista. E aí é a Mariana que vem trabalhar isso com a gente, que ela a pesquisa de doutorado dela é nessa linha, eu ajudo, a gente divide um pouco, e não sei nem se ela está aí hoje, porque a gente está com 90 e poucas pessoas, não estou conseguindo ver todos, tá?
Depois a gente vai falar sobre a apresentação, criar uma apresentação, dessa apresentação fazer um vídeo. E eu vou usar o recurso que eu mais gosto de usar, que é o PowerPoint, mas a gente fala sobre Prezi, sobre outras apresentações. Mas eu vou falar sobre o PowerPoint. Como você cria um vídeo com PowerPoint, como você conta historinhas com PowerPoint criando vídeo. Depois a gente vai para a narrativa digital. E aí, narrativa digital, a gente vai usar o Powtoon, que vocês já entenderam que é vídeo. Tá? Então, já entenderam que a gente trabalha muito sobre vídeo, vocês já vão perceber o porquê que a gente trabalha muito sobre vídeo. Aí a gente vai falar sobre editores de vídeo lá no final, na 9ª semana, que será a 10ª, a gente vai falar sobre o Canva. E aí eu já vou fazer uma proposta de roteiro da atividade final do curso. E aí a gente vai trabalhar sobre o lúdico digital, e aqui a ideia é trabalhar sobre paródias, mas eu vou trabalhar um pouco de inteligência artificial também, e vou trabalhar sobre legendas. E a ideia aqui é trabalhar sobre essa ideia de como criar uma rede social digital no YouTube e recursos de legenda. E depois falar sobre a história do quadrinho, trabalhar com Bitmod, que é Avatar, e um livro digital. Eu fecho essa parte de letramento midiático, letramento das mídias, como recurso aqui, como prática, dentro do contexto de Paulo Freire e do Bernardo Saviano. E a gente vai trabalhar sobre o planejamento do vídeo, que é a nossa atividade final. Vocês viram que tem uma linhazinha aqui, escolha de tema, revisão de tema, roteiro e segue para cá. É uma sequenciazinha de informações que eu quero que seja para facilitar, não para dificultar. E a partir daqui a gente não trabalha a atividade prática, mas eu vou começar a trazer informações, como que programação, como utilizar o Scratch. Vocês não precisam praticar. Tem gente que gosta, quer fazer curso, a gente tem uma apostila que eu dei curso disso. Aí eu ofereço a apostila, a gente fala sobre ferramentas, cultura digital, e eu fecho aqui com cultura, avatar, bullying, cyberbullying, inteligência artificial. E nesse período aqui, da semana 12 ao 16, não tem atividade prática, tem trocas no fórum, nos fóruns da plataforma. Por quê? Primeiro que é o período que o professor está na reta final, no período de fechamento diário, essas coisas todas, e a gente vai trabalhar também já a atividade final do curso. Nós temos, o curso se propõe a fazer uma atividade final. A gente escolhe o tema, dentro da Base Nacional, a proposta é trabalhar habilidades da Base Nacional, do Ensino Fundamental 1 e 2. Marco, eu sou professor do ensino médio. Eu acho que não é muito complicado a gente trabalhar um pouco dessa coisa, mais para o ensino fundamental 1 e 2. E vocês vão ver que a gente vai dando exemplos bem tranquilo, como eu vim dando exemplos aqui, que é muito fácil trabalhar, e a proposta é, eu sou professor de história. Então, a gente pede que esse vídeo seja da área de ciências. Marco, mas eu sou de história. Então, a gente vai criar uma interdisciplinariedade com história e ciências. Teve uma professora, uma vez, que ela fez uma interdisciplinariedade com artes e ciências, e ficou muito interessante. Tá? Então, a gente pode trabalhar as áreas de ciências com as outras áreas, sem problema nenhum. Como eu falei das tampinhas. As tampinhas lá no Ensino Fundamental 1 já estão trabalhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estou trabalhando ciência, estou trabalhando reciclagem, estou trabalhando várias outras questões. Tá? Então, é permitido isso. Por que eu falei que a gente vai dar uma prorrogadazinha de uma semana? O curso esse ano está com 780 inscrições. Eu fui dar uma limpa aqui, deu mais de 700 inscrições. E aí vocês veem mais ou menos como é que está a divisão do curso até o último dia de fevereiro. Depois ocorreram novas inscrições, eu não atualizei. Vocês entenderam, nós estamos hoje praticamente no Brasil inteiro. Isso me deixa muito feliz. Mas é um trabalho. E aí, quem trabalha nesse processo administrativo, de abrir sala, de cadastrar gente na sala, de fazer, é a Shirley. Eu fazia, hoje é a Shirley. E às vezes eu tento ajudar a Shirley, mas eu não consigo ficar de frente o tempo todo, porque, como eu falei com vocês, eu estou terminando o doutorado e eu estou na fase de entrega da minha tese. Eu estou com a tese pronta, estou só revisando para entregar para o meu orientador,
e pretendo defendê-la no mês que vem. Então, é um processo que eu digo para vocês que é meio complicado da gente estar fazendo. E como vocês viram, nós não temos salários, nós somos alunos de doutorados, alunos de mestrado que participam desse processo para dessa formação. Então, entendam, peço para vocês compreenderem, e aí a gente está estendendo essa primeira semana, que é a ambientação do sistema, para mais 2 semanas. Obrigado, Sheila. A Sheila falou, exige muito esforço e dedicação mesmo, é compreensível, eu agradeço aí. A gente está estendendo para 2 semanas, então lá na plataforma vocês vão ver, já existe um processo. Por quê? Ocorreram muitos problemas de cadastro. E aí, até hoje, eu mandei um vídeo, e aí tem essa questão também, que nem sempre eu estou morando aqui. Então, a Shirley não é daqui de Campos, ela mora no Espírito Santo, e a nossa universidade é aqui em Campos. E às vezes a gente tem que se deslocar para chegar à universidade para resolver alguma coisa. Então, por exemplo, quando vocês têm problema de cadastro, eu estou pedindo, faz um cadastro novo e manda para a gente. Por quê? Para poder corrigir, a gente tem que ir na universidade, procurar o responsável, ir com o nome de vocês, resolva esse problema aqui para mim. Então, e aí é um pouco mais complicado. A gente não é da região exatamente, quer dizer, eu até sou, mas eu sou de outro município, eu procuro morar em outro município vizinho, tá? Então, isso é um problema que a gente está falando, que vai ter uma semaninha a mais por conta disso. E qual é a proposta do curso? A proposta do curso não é transformar o professor em um cyberpoderoso, de uma inteligência artificial, de controlador de todas as mídias, mas que a gente precisa se adaptar para isso, essa questão que está passando pela inteligência artificial, pelo processo que está mudando. Quando eu entrei para a escola, usar calculadora era proibido. Você não podia nem pensar em usar calculadora. Quando eu fiz faculdade, nossa, não, tem que saber fazer raiz, você tem que saber cálculo de hipotenusa de cabeça. Se você não sabe, o problema é seu. Você não vai entender nada. E eu fiz uma faculdade que eu tinha cálculo 1, 2 e 3. Então, era bem complicado. E a gente não podia ter calculadora. Hoje em dia, você não faz faculdade sem ter uma calculadora científica. Seu professor não sabe te ensinar. Ele aprendeu a trabalhar com a calculadora científica. Então, é um processo pouco diferente. E eu tenho para mim que a gente tem ido e vindo nessas questões midiáticas por até receios que os professores têm e acabam não conseguem controlar, tá? Não conseguem trabalhar isso. Então, essa é a ideia da formação, trazer esse processo desse letramento digital para que a gente consiga trazer a fundamentação da tecnologia da sala de aula com exemplos tranquilos, fáceis de trabalhar. Ninguém vai sair daqui um expert, um bacharel em informática de mídias educacionais. Não é essa a ideia. A ideia é um letramento digital, você consiga trabalhar isso em sala de aula, onde o professor tem esse papel da transformação digital. Esse papel é a responsabilidade do professor. E aí, nesse momento, é que você precisa trazer a tecnologia para agregar. O seu aluno precisa entender que ele tem que sair do Free Fire, do Tigrinho, e usar a tecnologia até para ele aprender a trabalhar depois comercialmente. Ele vai precisar desse recurso para trabalhar. Ele vai precisar das mídias digitais para conseguir utilizar isso na vida econômica dele, na vida profissional dele. Mesmo que ele seja um médico ou que ele seja outra questão, ele precisa aprender disso. E quem é que vai ensinar isso para ele? A mídia? A cara na parede? Não. A gente precisa utilizar essa transformação digital dentro do processo. Voltando aqui, então, esse é o processo de transformação digital. Essa é a ideia, de trazer o aluno para esse padrão. A André está falando que o tal do Free Fire do Tigrinho é o terror dos professores. Só que a gente precisa aprender essa cultura e trabalhar. Gente, eu fui gerente de rede de dados. Vocês não sabem o sufoco que é o gerente de rede de dados. Ele fica procurando, prendendo o jogo, prendendo o Orkut, prendendo... Eu até descobri que o problema não era aprender, eu tinha que educar o meu profissional, e para ele não entrar dentro dessas coisas e ter uma maior situação. Então, esse é o papel do professor, essa transformação digital, conseguir levar. O problema é que nós não temos o conhecimento
da questão da tecnologia. Feliciana, a lista foi postada aqui no grupo, no canal aqui de mensagens aqui do chat aqui. A Shirley postou aí a lista de presenças. Então, e aí a gente precisa entrar em uma outra área, que é a inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo rápido, eu vou voltar nesse exemplo depois, e eu já volto para explicar essa questão da inteligência artificial, que é uma questão que a gente precisa trabalhar. Uma escola particular daqui da região pediu uma resenha do filme. O professor, da área, pediu a resenha de um filme. Gente, o que o aluno fez? O aluno me procurou, o aluno era conhecido meu, eu vou evitar assim, as relações, para evitar a escola, ele não me perguntou como fazer a resenha do filme. Ele me perguntou como tirar o conceito, a fala de IA da resenha. Que ele sabia que ele ia fazer aquela resenha no ChatGPT. Ele já tinha essa ideia. Eu vou fazer isso no ChatGPT, essa resenha do filme. E aí ele foi lá e fez isso no filme. Só que ele percebeu que existia um conceito de formas de falar da inteligência artificial. E aí ele pediu ajuda para a gente trabalhar a Clarice aí, que era um corretor de fala de inteligência artificial. Olha só a questão que o professor faz. Ele pede uma resenha, o aluno vai lá e pega e faz a resenha no ChatGPT e ainda faz uma correção com outro aplicativo. E como que a gente faz isso? Seria muito mais simples ele chegar para o aluno, hoje é dia de trabalhar com celular, trabalhar com computador. Vocês vão escolher um filme, Avatar, escolham um filme e trabalhem em grupo. E cada um vai fazer uma resenha desse filme com o ChatGPT. Ele já iria induzir o aluno para utilizar isso, só que ele iria fazer isso com orientação. Ele ia tornar o aluno crítico. Ele ia fazer o aluno entender que existem questões que a inteligência artificial precisa de uma determinada ajuda. Então, essa é a função do professor. Não é continuar nesse processo de trabalhar achando que a tecnologia está ali do lado e que não vai me atrapalhar se eu pedir coisas como o meu professor me pedia. Os alunos já sabem que existe esse recurso, ChatGPT, como Clarice aí, outros vários recursos, hoje tem o DeepSeek, tem vários outros recursos. Então, essa é a questão. Se eu boto na sala de aula meus alunos com recursos de tecnologia, eu não tenho para todos, mas quando eu consigo trabalhar, façam a resenha do filme Avatar. E aí cada um vai conseguir, e aí você vai perguntar por que o seu está diferente dele, vai transformar ele em crítico e vai conseguir jogar dentro desse processo como construir esse conceito de usar a tecnologia como ser crítico, como não aceitar qualquer coisa e como corrigir isso. E aí o professor iria, dentro desse processo, fazendo, utilizando, e não mais pedir para poder a gente decorar a tabuada. Quando você pede fazer resenha de um filme que o aluno viu, você está pedindo para decorar a tabuada. E isso a gente não faz mais. A gente já entendeu que não faz mais. Só que a gente ainda está vivendo nesse mundo de calculadora proibido. Porque a calculadora hoje tem outro nome. A calculadora hoje tem nome de tecnologia. A calculadora hoje tem nome de inteligência artificial, de ChatGPT. Mas a gente está com esse medo da calculadora, como a gente teve no passado, como nossos professores tiveram. E a gente precisa ter essa nova roupagem. Essa é a proposta do curso. Tá? A gente trabalhar um bloco um pouco mais conceitual, que vai falar sobre a formação de professor de tecnologia e inclusão, e a partir daí trabalhar as mídias, esses recursos, essas ferramentas, dentro da formação, onde se propõe trabalhar a área de ciências naturais. E por que de ciências? Porque nós somos do programa de pós-graduação em ciências naturais. Tá? Então, essa é a proposta do nosso curso. Eu sei que talvez pode não ser exatamente assim para todo mundo, mas a gente está dentro da proposta da BNCC.
E depois desse segundo bloco das ferramentas, trabalhando aí a área de ciências, aí dentro de uma ideia de acessibilidade, a gente tem a proposta de uma atividade final. Recebe o certificado de 145 horas quem entregar o recurso digital. Tá? Então, quem integrar o recurso digital, que é esse vídeo que vai ser proposto, que vai ser falado durante o curso, considerando a habilidade da BNCC da área de ciência ou uma interdisciplinariedade com a área de ciências, e a gente vai ver que não é tão difícil isso. Tá? E por que a gente pede do fundamental, do ensino fundamental? Vocês vão ter essa explicação quando eu falar de inclusão. Vocês vão entender qual é o motivo. Quando eu falo de inclusão, eu trago dados estatísticos explicando por que a gente aborda o ensino fundamental. Marca, a universidade, você está formando professores, eles normalmente de química, e aí eles têm essa relação com o ensino médio? Sim, eu cobro dos meus alunos de licenciatura em química que trabalham no ensino fundamental. A gente tem que ter essa visão. E eu vou explicar isso mais adiante. Tá? Quanto à formação que trabalha essas questões, essa formação ela tem 49 horas de trabalho de atividade extra classe, ou seja, eles vão ter que ficar assim, fazendo atividades fora do horário. 16 horas síncrona, que é nesse processo de MIT, e 80 horas de prática. E isso vai dar um certificado de 145 horas. E aí existe a questão, tem sido muito pedido, eu preciso que o meu certificado tenha conteúdo no verso, eu preciso que o meu certificado tenha o texto, letramento digital, informação continuada, letramento digital. Sim, gente, a gente tenta atender isso, e são muitas questões, a gente está tentando atender, eu não sei se a gente consegue atender todos. Os certificados que a gente emite de oficina, porque cada oficina vai ter o certificado, a gente consegue fazer uma modelagemzinha para atender uma grande maioria, não todos, tá? Mas a gente não consegue atender todos, porque, como eu mostrei naquele mapa, são especificidade de todo o Brasil, e eu não consigo atender o nosso Brasilzão. E aí, eu vou chamar aqui agora, vocês viram que eu falei com vocês, eu sou o Marco, como pode já dizer. Eu criei esse curso em 2016 com o professor Sérgio para licenciatura em Química, e vocês vão trabalhar junto com a licenciatura em Química. Esse curso ele acontece ao mesmo tempo que a disciplina de licenciatura em Química e Tecnologias Digitais da universidade acontece. Então, é uma disciplina em Química que é aberta à comunidade, projeto de extensão, é o mesmo conteúdo. Eles têm que passar pelos fóruns. A gente pede alguns fóruns específicos que vocês participem, a gente não obriga que vocês participem de todos os fóruns na plataforma, mas o que a gente pede para a certificação? A entrega do roteiro e da atividade final, que é o vídeo dos jogos que a gente vai explicar, que vocês vão ver que é feito de pé nas costas. Tá? Esse ano eu saio um pouco do projeto de extensão, eu vou ficar só nessa parte de oficinas, e às vezes eu entro no cenário ajudando a Shirley. Mas esse ano a executora do projeto é a professora Shirley, doutoranda junto comigo na área de ensino de ciências, e agora eu deixo a Shirley se apresentar, e se os colegas do projeto estiverem aí também, por favor. Shirley, está ouvindo a gente aí? Então, o Marco já me apresentou, né? Eu também sou doutoranda lá do PGCN, da UENF, e estamos juntos aqui neste curso, e quero, né, dar novamente as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos muito entusiasmados com o número de participantes inscritos no curso, e a gente agradece muito a confiança de vocês nesse processo aí, que a gente acredita que vai ser muito exitoso, tá bom? E eu vou ficar meio nos bastidores, como o Marco já falou, a gente tem uma demanda muito grande aqui por trás das câmeras, então eu vou deixar as câmeras aí para Marco, né? E vou tentar dar conta aqui desse processo. A equipe, né, conta com o Marco, eu,
e mais 4 mediadores, né? Dos 4 mediadores que vocês vão de vez em quando ver lá ou diariamente lá nos fóruns, 2 não estão presentes, que é Douglas e Stephanie, que tiveram compromissos e por isso não puderam estar aqui hoje. Mas nós temos 2 mediadoras aqui e eu gostaria que elas se apresentassem. Oi, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao curso. Eu sou a Laura, eu sou professora de Química e doutoranda do Ciências Naturais e estou aqui como mediadora e vou responder vocês lá no fórum, qualquer dúvida pode mandar lá. Oi, pessoal. Meu nome é Luciana, eu sou também professora de Química e doutoranda do nosso programa. Sou da área de ensino de Ciências Naturais. Também estou muito feliz de estar participando desse projeto com vocês. Vai ser muito exitoso, como a Shirley falou. E qualquer coisa a gente está aqui para resolver todos os problemas, interagir lá no fórum e vai ser muito proveitoso. Exatamente. Aí, como o Marco já citou, Mariana também será nossa parceira, colaboradora, Mariana Matos, com algumas oficinas, e professor doutor Vitor Ferraz, né, o coordenador do curso, e a gente conta aí, né, com a compreensão de vocês para os, né, Marco, os contratempos que hoje já tivemos, algum, mas que a gente está aqui na tentativa de trazer o melhor, tá? Para que as nossas trocas, elas não sejam prejudicadas por esses contratempos, ok? Marco. Obrigado aí, gente. Eu vou pedir desculpa, estão me mandando um monte de mensagem no WhatsApp, e eu vou já dizendo para vocês, eu não olho o WhatsApp enquanto eu estou na oficina. Então, por exemplo, às vezes acontece até da tela cair, de dar algum problema técnico, a Mariana já está mais acostumada comigo, ela liga, e ela já sabe que ela tem que insistir, porque se eu não perceber que tem problema técnico, eu não vou atender, tá? Então, aí já fica a dica aí, Sheila, se acontecer, tem que ligar, porque eu não vou ficar lendo mensagem no WhatsApp nesse horário. Gente, então, como a Sheila falou, né, esse projeto ele surge em 2016 com a mudança da formação da disciplina de licenciatura em Química, com o professor Sérgio comigo, e a gente muda a disciplina totalmente. Em 2019, ele é aberto à comunidade, e em 2021, ele virou meu projeto de pesquisa. E ele terminou ano passado como meu projeto de pesquisa. Esse ano, o professor Sérgio, que é o coordenador do programa, eu vou até parar aqui, a gente já mostrou aqui a tela principal. Vou parar essa tela. O professor Sérgio, ele pediu, eu falei, eu não teria como condições de continuar o projeto, porque eu defendendo a tese agora, eu saio do vínculo da universidade, e alguém teria que assumir. Aí o professor Sérgio, eu falei no nome da professora Xisler, automaticamente ele aceitou, né, pela competência, porque a Shirley também já trabalhou como mediadora no curso. Ela conhece, ela sabe um pouco do processo. Só que ela está pegando esse ano uma coisa que eu vim desenvolvendo desde 2016. Então, eu tinha assim, um controle maior dessas relações. Tá? Mas a gente está junto, eu vou ajudar a Shirley até junho, até julho, né? Aliás, até julho. E semana que vem, eu ainda estou combinando com a Shirley, o que está acontecendo, como eu falei com vocês, quem vai dar as oficinas vai ser eu e a Mariana, que também fez parte do projeto comigo desde 2021. Então, algumas coisas eu estou combinando por conta da minha tese de defesa. Tá acontecendo de acordo com o que o meu orientador pede. Então, eu não sei, a gente não está dando uma previsão já, mas semana que vem a gente está pretendendo tirar dúvida, apresentar a sala para vocês, esperar que não tenha mais nenhum problema de cadastro. Por isso que a gente está dando mais essa prorrogada. Essa semana vai ser como se o curso começasse a partir de segunda-feira que vem. Tá? Então, a gente tem mais essa semana para conseguir resolver esses problemas de cadastro. E aí eu já vou pedindo mais uma vez. É mais fácil para a gente, para todos nós, se possível, quem está com problema de cadastro, tudo, fazer um cadastro novo e mandar para a Shirley ou para mim, que a gente inclui esse cadastro novo no mundo. Tá?
E algumas pessoas têm pedido que o questionário está fechado. Porque fechou, já está com 700 e poucos. A proposta era 100 pessoas. E a gente está com 700 e pouco. Então, hoje, por exemplo, aqui ficou oscilando de mais de 100 pessoas. Chegou a 90 ali, na hora que bateu 80, eu fechei a sala. E quando caía, eu ia autorizando alguns. E aí deu um problema hoje que a gente jogou para o YouTube, mas está dando alguns problemas. O que eu vou pedir? Até hoje aconteceu com alguns colegas. Entre no grupo do curso. Esse grupo foi indicado para o nosso Instagram. Tá? Entre no grupo do curso. Por quê? Esse momento agora, o que a gente faz? A gente vai lá, bota o link do listagem de presença no grupo e todo mundo assina sem problema nenhum. Tá? E aí ameniza essa questão que está acontecendo. As transmissões no canal do YouTube, pode ser que a gente mude direto no YouTube, que a gente pode fazer direto no YouTube. Mas eu prefiro ainda utilizar um ritmo que eu consegui. Por que acontece? O curso começa bem, começa com esse monte de gente, mas tem uma evasão. E aí, daqui a 2, 3, 4 semanas, a gente vai estar aqui com 40, 20, 60 pessoas. Então, não se justificaria a gente estar mudando essa dinâmica, e quem consegue estar aqui trocando, tirando dúvida, trabalhar desse jeito. Tá?